boa tarde. Estamos de volta com o Senado Agora. E o Senado criou uma subcomissão exclusiva para discutir a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este ano, 6 audiências públicas foram realizadas com representantes do governo, da sociedade civil e de entidades empresariais. As conclusões vão compor um relatório que deve ser votado ainda este mês. Substituir todos os lixões existentes no país por aterros sanitários é um desafio que envolve capacitação técnica e custos. O acesso a financiamentos da União depende da elaboração de planos regionais de resíduos sólidos, mas até agora apenas 3 estados já apresentaram esses planos. Para Ney Maranhão, do Ministério do Meio Ambiente, a maior preocupação não deve ser o custo de implantação dos aterros, mas sim a sua manutenção. Os custos de implantação e operação de um aterro sanitário, apenas 5% são implantação. 85% são consumidos na manutenção ao longo da vida útil desse aterro. Os 5.570 municípios do país também precisam elaborar planos técnicos, mas só 30% do total concluíram seus planos. E apenas 8 municípios já estão executando as ações previstas. O governo está, de forma bastante lenta, fazendo a primeira etapa, que seria de treinamento e qualificação de agentes no município, mas não está dando condições para que esses municípios possam efetivamente cumprir algo que a lei assim determina. Outro tema dos debates foi a logística reversa. É a devolução para o setor empresarial dos resíduos da comercialização e do uso dos produtos. Os resíduos devem ser reaproveitados na própria cadeia produtiva ou em outras destinações. O problema é como pagar os custos desse processo. A representante da Confederação Nacional do Comércio, Cristiane Soares, defendeu uma redução no imposto de renda e no IPTU, pago por lojistas obrigados pela lei a manter pontos de coleta em seus estabelecimentos. Todos os nossos esforços estão direcionados nesse sentido para que haja uma desoneração do custeio da logística reversa propriamente. A coleta seletiva e a inclusão social também foram discutidas. A lei determina que o lixo reciclável não será mais recolhido pelas empresas que fazem a coleta convencional. Só os rejeitos poderão ser encaminhados para os aterros. Rejeito é aquilo que não tem possibilidade, é o resíduo que não tem a possibilidade tecnológica ou econômica de ser reciclado, ser reaproveitado. Outro tema foi a importância da busca de novas tecnologias para o tratamento dos resíduos. É preciso gerar menos volume de resíduos, mais degradáveis e de menor periculosidade. Se o resíduo for de boa qualidade, eu tenho uma reciclagem mais fácil, uma boa reciclagem com menos risco, menos periculosidade e tenho menos resíduo. O presidente da CPI da Petrobras, senador Vital do Rego, informou que vai instaurar procedimento para investigar denúncia publicada na edição desta semana da revista Veja. A reportagem afirma que a presidente da Petrobras, Graça Foster, o ex-presidente da estatal, Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor da área internacional, Nestor Cerveró, receberam antecipadamente as perguntas feitas pelo relator da CPI, senador José Pimentel, durante depoimento à comissão. A Comissão de Direitos Humanos faz amanhã audiência pública para debater o decreto presidencial que instituiu a Política Nacional de Participação Social. 2 propostas tramitam no Congresso para assustar a nova política, que, publicada no mês de maio, tem causado polêmica no Congresso. O decreto presidencial reforça a participação popular na administração pública federal. Ministérios, agências e demais órgãos governamentais terão que levar em conta as opiniões de conselhos compostos pela sociedade civil. Atualmente, esse decreto traz instâncias e mecanismos de participação que já existem há décadas no Brasil. Por exemplo, o Conselho de Saúde, que já é deliberativo, faz 20 anos que existe. Então, o que ele veio foi legitimar essas ações e nada de novo. O texto estabelece diversas instâncias para que os cidadãos ingressem no processo decisório. Conselho de Políticas Públicas, Comissão de Políticas Públicas, Conferência Nacional, Ouvidoria Pública Federal, Mesa de Diálogo, Fórum Interconselhos, Audiência Pública, Consulta Pública e Ambiente Virtual de Participação Social. Criação de política nacional, em princípio, é matéria de lei que nós chamamos de lei em sentido formal. O decreto é uma norma jurídica secundária, ele está
abaixo da Constituição e abaixo da lei. A lei, no caso, é a lei que trata da organização da Presidência da República. Se o decreto se detivesse nisso, se ele apenas tratasse da organização e do funcionamento da Presidência da República e dos ministérios, não teria havido nenhum problema. 2 projetos de decreto legislativo tramitam no Congresso para assustar os efeitos da legislação que cria a Política Nacional de Participação Social. Um deles aguarda votação no plenário da Câmara. O outro está sob análise do Senado e é de autoria do senador Álvaro Dias. Enquanto nós não aprovarmos aqui um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto presidencial, ele está vigorando. E é um retrocesso. Não contribui para aprimorar o regime democrático. Esse é um decreto que é um absurdo. Ela quer tirar toda a autoridade do Congresso. O importante é dizer que ali não há nenhuma novidade, apenas houve uma sistematização de mecanismos de participação que já existem e que de nenhuma forma agridem a soberania, a autonomia e a independência do Poder Legislativo. A proposta de emenda à Constituição, que prorroga o funcionamento da Zona Franca de Manaus até 2073, será promulgada amanhã pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado pelo plenário e antes passou pela Comissão de Constituição e Justiça. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 para incentivar o desenvolvimento do Amazonas. As empresas que ali se instalam recebem isenção de impostos. A Constituição de 88 fixou em 25 anos o funcionamento do polo econômico. No ano passado, houve prorrogação por 10 anos. A proposta aprovada pelos senadores prorroga os benefícios fiscais por 50 anos, ou seja, até 2073. O objetivo é dar mais segurança aos investidores. O Polo Industrial de Manaus reúne cerca de 600 empresas de alta tecnologia nos segmentos eletrônico, de informática, de produção de veículos de 2 rodas, por exemplo. Essas empresas geraram em 2013 cerca de 113 mil empregos diretos. A Zona Franca de Manaus, portanto, cumpriu seu papel, é importante hoje para o Amazonas e para o Brasil. A prorrogação recebeu o apoio de senadores de todas as regiões do país. Muitos destacaram o papel da Zona Franca de Manaus na preservação da floresta amazônica. Eu sou um senador por São Paulo, mas senador por São Paulo é senador pelo Brasil também. São Paulo só vai bem quando o Brasil vai bem. E a Zona Franca é um instrumento de desenvolvimento para o nosso país. Não fosse esse polo industrial, não fosse a Zona Franca de Manaus, esses trabalhadores, essas famílias, enfim, a sociedade teria que buscar como fonte de vida a floresta amazônica. Portanto, a Zona Franca de Manaus representa uma estratégia, representa uma ferramenta de preservação da nossa biodiversidade. Cientificamente está comprovado que a floresta amazônica desempenha um papel importante na captura de gases de efeito estufa. Então eu quero aqui dizer da alegria, presidente, que nós temos, o Amazonas, principalmente o Brasil, uma alegria que chega a ser uma emoção que sai lá do fundo do coração. Porque a nossa vida, os nossos empregos, tudo depende da Zona Franca de Manaus. Reforma do Código de Defesa do Consumidor, PEC do Teto, Lei de Licitações. Esses são alguns dos temas na pauta do plenário esta semana, em que os senadores fazem esforço concentrado de votações. A pauta do esforço concentrado ainda será definida em reunião de líderes que deve acontecer nesta terça-feira. Mas há a expectativa de votação de projetos que estiveram em pauta em outros esforços concentrados e que não foram votados, como 2 propostas que alteram o Código de Defesa do Consumidor. Uma delas prevê a regulamentação do comércio eletrônico e a outra trata do superendividamento. O texto exige que haja informações claras sobre o produto de crédito oferecido e cria uma forma
forma de conciliação para estimular a renegociação de dívidas. Também deve entrar na pauta desse esforço concentrado projeto que altera a lei de licitações. Dentro dessa proposta, deve ser analisada a possibilidade de ampliação do regime diferenciado de contratações. O RDC, que traz normas mais flexíveis, seria ampliado para todas as licitações públicas. Outra matéria que também deve ser votada é a chamada PEC do Teto, que prevê uma gratificação por tempo de serviço para magistrados e membros do Ministério Público. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.